Êxodo 20. A palavra de Deus diz assim no verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de que, irmão? Nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhe darás o que mesmo? Culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o que diz o verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. E assim o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Diga amém. Amém. Quando a minha avó leu o 4º mandamento, ela leu o 1º mandamento: não terás outros deuses de mim. Chegou ali no 2º: não farás para ti mais escultura. Ela abriu o catecismo, esse 2º mandamento que proíbe a adoração das imagens, não tinha, meu irmão. E ela ainda olhou para o catecismo, o 4º mandamento, que manda a guarda do sábado. Lá está dizendo o quê? Guardar domingo de festa. E guarda. Imediatamente a minha avó pegou a Bíblia que ela ganhou de presente. Ela marcou um dia e um horário para conversar com o padre. E aí, quando ela foi conversar com o padre lá em Glória de Goitá, o padre era um senhor, ele era de Portugal, ele não era brasileiro, segundo meu pai. E minha avó chegou lá na presença do padre e disse: padre, perante Deus, como minha testemunha, me responda uma pergunta. Por que a Bíblia proíbe a adoração das imagens? E na igreja é o que mais tem aqui. Ela pegou ele logo nisso aí. E aí o padre perguntou: ei, Luísa, tu está vendo isso aonde? Aí minha avó disse: aqui, ó, na Bíblia. E na hora, quando ela apresentou a Bíblia, o padre quis tomar a Bíblia da minha avó. Aí minha avó disse: não, a Bíblia eu ganhei de presente, ela é minha. Tá tudo bem, tudo bem. Disse o padre: tá tudo bem. Minha filha, você leu, mas você não entendeu. A gente não adora, a gente apenas venera as imagens. Aí minha avó disse: é a mesma coisa. Tanto venerar ou adorar é a mesma coisa. Aí ela disse: me responde a segunda pergunta. Por que nós guardamos o domingo, que não é bíblico, e o sábado é bíblico, e nós guardamos o domingo no lugar do sábado? Aí o padre disse: tu já chegou até nesse ponto aí, né? Tu já sabe que o sábado é o dia do Senhor. É, porque a Bíblia me mostrou. E naquele momento, a minha avó ia saindo da igreja católica. Depois de conversar, não, o padre chegou e disse para ela: minha filha, você descobriu a verdade. Diga amém, igreja. Amém. Pela Bíblia é o sábado, mas pelo catecismo é o domingo. Escuta. Você descobriu a verdade, vá e não ensine isso nem para o seu vizinho, nem para a sua vizinha, nem para o seu primo, nem para a sua prima. Não vise nada. E naquele momento, quando ela saiu da presença do padre, aí ela perguntou: padre, o que é que eu faço com as imagens que eu tenho lá em casa? Eu acho que alguns de vocês já foram católicos, né? Se lembra que tinha aquelas como é?
procissão que carregava assim, né, no santo lá, ela tinha 4, a minha avó tinha 4. Aí na hora que ela perguntou o que eu faço, o padre disse: quebra tudo, queima, joga no lixo, que aquilo não vale para nada. Para a honra e glória de Deus, esse padre, talvez ele se tornou um adventista do sétimo dia. O sábado é o dia santo. Não tem outro dia na Bíblia no seu sábado. Abra sua Bíblia agora. Eu queria que o irmão colocasse na tela Gênesis capítulo 1, verso 31. Vamos falar da origem do sábado e a criação do domingo. Quem criou o sábado, quem deu o sábado para nós e quem deu a guarda do domingo. Por isso que nós somos adventistas, diga amém. Porque nós somos o povo chamado, o povo remanescente, que é aquele grupinho. Gênesis capítulo 1, verso 31. Joga na tela aí, para nós ir lá. Gênesis, é logo no começo, capítulo 1, verso 31. Aqui você vai ter a base da criação do sábado, diga amém. No estudo bíblico aparece isso aqui, amém? Gênesis capítulo 1, verso 31 está escrito assim. Olha o que diz a palavra de Deus. A gente vai ler o capítulo 1, verso 31 e depois vamos ler o capítulo 2, do verso de 1 até o verso 3. Aqui está a origem do sábado. Vamos lá? Viu Deus tudo quanto fizeram, eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto. Qual é o sexto dia da semana, irmão? A sexta-feira. E eu vou contar a você que foi numa sexta-feira de noite que o Senhor Jesus me curou de cima da cama, 3 anos e meio. Ali eu estava condenado a ir para a cadeira de roda. A sexta-feira é o dia da preparação. O Criador viu que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia ele fez uma separação. Amém? A última criação de Deus foi Adão e Eva. Foi a última criação. E a segunda criação que Deus criou foi o sábado. E ele deu de presente a quem? Ao primeiro casal, recém-casado. Amém? Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, olha para a Bíblia. Gênesis 2, verso de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu quê? Exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha o que, irmão? Feito. Já deu para você entender que Deus terminou a obra dele em que dia? No 6º dia, não foi no 7º. A Bíblia diz aqui, ó, aqui está falando que Deus tinha feito. E abençoou Deus, o verso 3, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, diga amém, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fez, ou fizeram. Escuta aqui, o sábado, a semana deveria ser apenas de 6 dias. Você ir para o seu trabalho, eu ir para minhas atividades, o irmão Edgar ir embora lá para o seu trabalho. O homem teria apenas 6 dias de trabalho. Deus, que é o Deus onisciente, onipresente, amém? Onipotente, ele começa a ver que o homem teria ter pouco tempo para quê? Para adorar ele. Aí ele deu uma esticadinha na semana, diga amém. Ele criou um dia que é dele, mas também é de seus filhos, querido, amém? O sábado é do Senhor teu Deus. Esse é o mandamento que manda nós guardar o sábado. Por isso que o 4º mandamento diz: lembra-te. Olha, um dia lá na minha igreja, eu estava ali recebendo os irmãos lá no porta, isso domingo à noite, e aí eu saudei o irmão: feliz sábado, irmão. Ele disse: qual sábado foi ontem? Mas na Bíblia está dizendo: lembra-te. Eu sei que foi ontem, já passou, mas eu preciso estar lembrado que o sábado em breve vai chegar. Todo final de semana tem o quê? O sábado. Irmão, agora eu quero levar você Hebreus capítulo 4. Hebreus lá
no Novo Testamento. Se Gênesis está dizendo que Deus descansou no sábado de toda a sua obra, olha o que Paulo escreveu aos livros de Hebreus, capítulo 4, leia comigo o verso 4, no nome de Jesus. Hebreus, capítulo 4, verso 4, tá bom? Hebreus, capítulo 4, verso 4. Preste atenção nesse texto. Você que dá estudo bíblico, um dia eu estava dando estudo a uma família que era de outra religião, de outra igreja, e quando ela chegou na lição do sábado, eu expliquei esse texto de Hebreu, amém? E ele, não, mas o meu pastor lá disse que o sábado é da antiga aliança, está lá no Antigo Testamento, foi no tempo da lei de Moisés. Eu disse, calma, irmão, calma, para que essa pressa toda? Vai chegar essa pergunta aí. E aí eu mandei ele abrir Hebreus, capítulo 4, versículo 4, porque em certo lugar, assim diz no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fez. Diga amém. Deus está sendo claro. Quando você encontra o sábado no Antigo Testamento, agora nós viemos para o Novo Testamento e encontramos o quê? O sábado. Amém? E aí diz ainda Hebreus capítulo 4, olha para o versículo 10. Hebreus capítulo 4, verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de quem, irmão? De Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus dá. E a igreja diz o quê? O sábado é um mandamento atacado pelo diabo. Ei, olha bem para cá, bem dentro dos meus olhos, como diz o pastor Rafael Santos. Olha bem para dentro dos meus olhos. Satanás está nesse mundo ainda enganando. E ele pega, sabe quem? Os líderes religiosos que pregam contra a guarda do sábado. Se eu pregar que o sábado não é o dia do Senhor, eu estou correndo para o lado de quem? Para o lado do enganador. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo me chamou primeiro a minha avó, minhas tias, meus tios, que foi todo mundo batizado, amém? Foi todo mundo batizado. Foram só 10 batismos numa casa só. Irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem a resposta para as suas perguntas. Ela tira as nossas dúvidas. Agora a pergunta é: se Deus guardou o sábado, Adão guardou o sábado, nós iremos guardar o sábado no céu, sim ou não? Aonde está isso na Bíblia? Quem foi que disse? Isaías quanto, irmão? Quanto? E o versículo, meu filho, me ajuda. O 10 não é. O 10 não é, deixa eu ver para esse lado. Valeu? Também não é. Chuta aqui, no último capítulo de Isaías. Agora olha para o versículo 23. Ela falou 24, mas era 23. E o irmão aqui falou 19. Isso aqui, meu irmão, é um verso que diz que nós iremos guardar o sábado no céu. Amém? E depois a gente vai para o livro do Apocalipse. Você se lembra que eu comecei a falar do Apocalipse de quarta-feira até hoje, tá bom? Capítulo 66 é o último capítulo de Isaías, amém? Olha para o verso 23, tá bom? Ok? Olha o que diz agora o verso 23. E será que de uma festa da lua nova, e o que mais? E ao outro, e de um sábado ao outro, virá toda a carne, e adorarão perante, diz o Senhor dos, e a igreja diz, amém. O prefeito da cidade de Granito, membro da Assembleia de Deus, me fez o convite para mim almoçar na casa dele. E eu disse, que hora eu vou lá? Ele disse, vá umas 10h30. Não vá perto do meu dia não, que eu preciso muito conversar com o senhor. E naquele dia lá eu cheguei na casa do prefeito, seu Onofre, um grande homem de Deus, uma pessoa simples, usava um chapeuzinho de palha, uma chinelezinha havaiana,
e ele foi prefeito por 4 mandatos. Se converteu na Assembleia de Deus, conheceu a metade da Bíblia, conheceu a metade da verdade. Eu cheguei para fazer um evangelismo de 30 noites no lugar chamado Rancharia, uma mesa grande, uma mesa que tinha, parece que era 16 cadeiras, uma mesa bem comprida, bonita, e ali tinha a Bíblia lá, a esposa dele dava as filhas, os filhos, e eu me sentei e ele me fez uma pergunta sobre, inclusive, os 10 mandamentos, mas no foco no 4. Lembra-te do sábado para o santificar. O que aconteceu com o prefeito foi o seguinte: ele foi prefeito, foi membro da Assembleia, mais ou menos uns 5 anos, e aconteceu que um dia ele encostou o pastor dele na parede. E disse: hoje eu vou começar com ele direitinho, porque eu saí da igreja romana, da igreja católica, porque lá observa o tipo domingo, não é o sábado. Aí me converti na Assembleia e aqui também percebi que nos cultos eles pulam o 4º mandamento. E ele encostou o pastor Eliabe, e o pastor Eliabe ficou sem saída para o prefeito. E ele abriu a Bíblia em Êxodo 20, onde está os 10 mandamentos, e mandou o pastor ler. Aí o pastor leu o 1º mandamento: não terás outros deuses ante mim. O 2º: não farás para ti imagem de escultura. O 3º: não tomarás o nome de Deus em vão. Aí ele pulou o 4º. Aí ele foi para o 5º: honra teu pai e tua mãe. Não matarás. O 7º: não matarás. O 6º: o 7º: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º: não dirás falso testemunho com o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo e nem a mulher no... Aí o pastor da Assembleia foi fechar a Bíblia, o prefeito colocou a mão e disse: esse mandamento aqui, lembra-te do sábado. Aí ele disse: não, isso aí já passou. Ah, já passou? Então quer dizer que você está dizendo que Deus faz uma coisa e depois ele se arrepende e volta atrás? Se Deus não está aqui nessa igreja, se Jesus não está aqui, se o Espírito Santo não está aqui, se a verdade não está aqui, então não cabe eu aqui. Pegou a Bíblia, botou o chapéu de palha e foi embora. E quando eu recebi o convite para ir pregar nesse lugar, em 2013, dia 13 de novembro de 2013, eu cheguei lá. Amém? E o desafio foi grande, viu? Cheguei numa quarta-feira, no dia 13, e aí eu cheguei cansado, porque eu viajei naquele ônibus da Progresso. O ar-condicionado tampou minha voz, eu tenho um problema com gelo. E aí eu cheguei na igreja, era uma igreja pequenininha, mais ou menos 20 membros, mas tinha culto que só tinha 4, 5, 6, 7, e aí mandaram eu ir para lá. Quando eu cheguei lá na igreja, a irmã Terezinha, a esposa do irmão Rosinildo, olhou depois que eu me apresentei na quarta. Aí ela olhou e disse: eu não sei, no mês de novembro manda um evangelista para aqui. O povo aqui é assim, ouve a pregação, se batiza, mas sai da igreja. Aí eu olhei para a igreja e vi poucas cadeiras, e eu perguntei para ela: quantas cadeiras nós temos? Ela disse: temos 38 cadeiras com aquelas 3. Então aqui só tem 35. Eu olhei para ela, irmão, com os olhos da fé, os olhos de Abraão, e disse para ela: tu tem dinheiro? Ela disse: para quê? Compra 100 cadeiras para mim. 100, que vai vir 100 pessoas se sentar nela. Diga amém. Amém. Aí na hora o esposo dela disse: senti firmeza. Aí sim. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na quarta, visitei na quinta e sexta. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Nós temos na verdade de um Deus que é Criador. Nós temos na verdade da Trindade um só Deus. Nós temos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós temos que o Filho, sua vida
Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, porque nesta manhã do teu santo sábado nós viemos aqui a te adorar em espírito e em verdade. Agora, Senhor, em tuas mãos eu entrego tua igreja neste bairro, para que essa igreja se prepare a cada dia, e quando Jesus aparecer nas nuvens, e todos que aqui estão possam estar subindo para o céu junto com Jesus. Que o teu Espírito Santo seja derramado na vida de todas essas pessoas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.